Olá, esse é o Glacercast, nosso segundo episódio. Hoje a gente está gravando com uma pessoa muito especial, uma pessoa que faz parte da nossa vida já faz mais de uma década e é um carinho muito grande para a gente estar recebendo ela aqui para um bate-papo muito importante. Daniele de Campos, empresária nata, nós vamos estar falando muito de empreendedorismo, de mulher empreendendo, mas como ela mesma gosta de falar, uma mulher de sucesso no espírito e na vida. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Muito obrigada aí pela oportunidade. É um prazer estar com vocês. Há 17 anos, a gente tem uma trajetória muito legal de acompanhamento, né, de nós três, da vida. E é uma alegria ver vocês aqui hoje, desta forma, nessa construção que vocês estão fazendo, tá? Estou muito feliz. Foram muitos puxões de orelha, né? A Dani, prazer ter você aqui com a gente, porque você faz parte, além da minha vida de empresária ali, dos atendimentos, da minha vida particular também. Sim. Isso sempre uma honra, porque você sempre traz a palavra certa. E sua presença aqui no começo desse projeto, eu tenho certeza que vai agregar para quem está assistindo e vai agregar para a gente também, porque a sua palavra é extraordinária. Eu sempre achei isso e continuo achando. Que legal. A Dani é uma pessoa de Deus, uma pessoa muito abençoada, né? Então, assim, é lógico que a gente vai falar de fé aqui. Mas eu queria começar, Dani, com o início da sua jornada de trabalho. Conta pra gente como que começou tudo. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Por livre e espontânea vontade. Bacana. Fui buscar os meus caminhos e eu trilhei sempre a trajetória do escritório. Sempre gostei da parte administrativa. Eu trabalhei por muitos anos trabalhei na Cacilmara, trabalhei no Nova América, no Equity e em determinado momento, e em GEDEP também. Em determinado momento eu voltei para o escritório de contabilidade e para traçar um projeto novo, do qual eu não tinha participado. E o dono do escritório me confiou um novo projeto. E 30 dias depois ele faleceu num acidente de carro. Então, eu era funcionária de um escritório com um projeto e também com uma missão, da qual eu não sabia nem aonde ia dar. Então, eu agarrei aquela missão e comecei a minha trajetória num projeto da qual eu era colaboradora. E 2 anos depois eu virei sócia desse projeto. Esse projeto já tem também 17 anos, o tempo da nossa amizade. E ele foi se desenrolando, né? E eu vi todas as minhas necessidades de aprimoramento como pessoa e também como projeto, para tocar aquele projeto. E a empresa, na época, tinha nesse departamento 6 pessoas, 6 colaboradores. E depois de 17 anos tem 77 colaboradores. Uau! Então foi um trajeto assim muito bacana, de muita construção, de muita busca, de muito treinamento para chegar até aqui. Então, Ô Dani, e quando você diz chegar até aqui, qual é o adjetivo que você colocaria para o empresário que está escutando essa sua jornada? Qual é a palavra que você colocaria? A primeira palavra é confiar em Deus. Primeira palavra. Eu ia perguntar isso para você. Quando aconteceu tudo isso, dele te fazer essa proposta, depois ele vir a falecer, você já tinha o Deus que você tem hoje? Tinha. Ele só potencializou. Eu sempre fui, desde pequena, de criança, uma pessoa ligada à espiritualidade. Na época, né, a gente frequentava muito assiduamente a Igreja Católica. Então, eu tive muita base na minha casa de espiritualidade, de Deus, de confiar. Então, eu já tinha. Então, isso já me ajudou lá, naquele momento. Só que eu não tinha noção do que ele faz na vida do filho dele. Sim. E você acha que, além de você ter Deus, na minha opinião, te olhando daqui, você teve muita coragem. Bastante. Porque eu fui acompanhando suas etapas e você contratava, você arriscava, você emprestava, você ia buscava e fazia. Conhecimento. Buscava conhecimento. E você me inspirou a buscar os treinamentos que eu acabei fazendo. Você sempre foi uma inspiração. Então, assim, eu acho que a palavra coragem define muito você.
bastante. A coragem, ela vem de Deus. De quando você acredita nele. Em primeiro lugar, se você acreditar, ele te mune, ele te impulsiona. Então, toda essa coragem que eu tive foi porque eu tive muita fé. Muita não, eu tive fé. Porque fé, ela é equilibrada, não é muito e nem pouco. Você tem fé e você acredita. E ao acreditar, ele foi me abrindo portas. Então, portas que eu olhava sempre para dentro, que é um segredo, e você tem que se conhecer. E aí foram aparecendo as oportunidades de treinamento, de pessoas que chegavam, de pessoas que saíam, que eu tinha que me despedir. Então, faz parte do processo você, né, abrindo portas e pessoas ficam para trás e você vai buscando sempre o melhor. Então, eu acredito que a coragem, ela vem do acreditar em Deus e do que Ele proporciona para os filhos dele. Sim. Durante esses 17 anos da Destra, você acha que teve alguma virada de chave que foi a principal? Teve. A virada de chave foi, primeiro, por conta da minha busca pessoal. Porque, às vezes, quando você começa a empreender, você tem muitas dúvidas. Por mais coragem que você tem dúvidas. Será que vai dar certo? Será que eu tenho capacidade? E por conta disso e da minha busca pessoal, eu fui descobrindo a potencialidade que eu tinha. Então, a virada de chave foi a partir do momento que eu olhei para mim. Saber quem é você, né? Quem era eu. Na verdade, eu sabia quem eu era, né? Mas às vezes você não testar e você não tem a noção da dimensão de quem você é. Então, por isso que as dúvidas te assolam, porque você não tem certeza. A partir do momento que a gente se fortalece na fé, sabe quem você é e quem eu sou. Se você perguntar quem é a Daniela é filha de Deus, em primeiro lugar. Ela é filha de Deus. Amo essa resposta, porque é a minha também. E filho de Deus, ele é dotado de tudo que Deus tem. Ele é uma face de Deus. Então, por que eu vou duvidar de mim? E você sentia que nessa sua fé, nessa sua coragem, nessa sua jornada, tinha pessoas que te olhavam e falavam, não vai dar certo. Nossa, que louca! Meu Deus, que tá arriscando tudo isso. Tinha essas situações? Eu acredito que deve ter tido, mas não chegou no meu ouvido. Graças a Deus. Sabe por quê? Eu sou blindada. Blindada por quê? Porque eu atendo o chamado de quem me criou. Então, se você olha só para Deus, podem falar o que quiser. Podem duvidar o que quiserem. O que quiserem, mas você sabe quem é você. Estamos tomando mais um puxão de orelha aqui ao vivo. Então, não tem problema, mesmo que eles acharem que se alguém duvidou, que muitas pessoas vão acabar assistindo esse podcast, se você aí duvidou de mim, problema seu. Porque eu dei certo. Uau! E vou continuar dando certo. Amém. Tchau, obrigada. Ô, Dani, ainda falando na parte empresarial, que depois nós vamos para um outro assunto legal, muito que a gente quer falar, né? Quais treinamentos que você fez que você acha que agregou muito para um empreendedor que está em casa, um empresário, que se ele buscasse esses treinamentos, seria ideal para, às vezes, abrir portas, abrir a mente e tudo mais? Lembrando que nós temos só 50 minutos, tá? Eu sei que são muitos. O primeiro que eu fiz foi Empretec, do Sebrae. Eu sou uma empreteca do ano de 2010. Então, abriu muito a minha visão sobre o empreendedorismo. Então, eu fiz muitas coisas no Sebrae, muitas coisas na Associação Comercial de Americana, participei de infinitos cursos, né? E depois, conforme eu fui avançando, aí eu fui olhando para o lado espiritual. Quais treinamentos eu deveria fazer para achar o equilíbrio entre pessoa, espírito e tudo mais. Então, foi no ano de 2015, eu entrei na Seitianoye. Aí eu fiz o New Ciclo da Prosperidade, que é um curso mesmo destinado a empresários, empreendedores e afins, para a gente estudar a espiritualidade da empresa e como pessoa. Fiz também Método IP, do Pablo Marçal, porque eu acompanho ele desde 2019 e achei muito disruptivo. A gente é muito mimizento, nossa, muito... E eu achei disruptivo. E eu quis fazer. E fiz também o Método CIS do Paulo Vieira, que foram muito impactantes na nossa vida, né? Minha e do meu marido. Que trouxe, assim, uma clareza muito grande sobre muitos assuntos da nossa vida.
Então, esses foram treinamentos, assim, Os principais, mas da sua fiz jornada. muitos cursos e participei de muitas imersões, palestras espirituais, pessoais e profissionais. Mas esses foram os mais impactantes. Falando no seu marido, o Valmir, qual é a importância durante todo esse seu processo de ter um companheiro do seu lado? Se ele te apoiou, se ele não concordava, porque você teve um crescimento uau, né? Um crescimento que se a gente que está perto acompanhando, a gente sabe que era onde você iria chegar e você vai chegar muito além. Mas ele que não trabalhava com você, como foi você lidar com essa situação? O Valmir, ele chegou na minha vida só para somar. Só para somar. Com ele veio os filhinhos dele, os meus, né? Que depois a gente pode falar sobre isso, mas a gente forma uma grande família. E desde o início, ele sempre acreditou em mim, mesmo eu não acreditando. Então, ele veio para trazer uma escada. Me emociona isso. Ele trouxe uma escada de vida da qual eu não conhecia e ele me fez olhar um horizonte que eu nunca imaginei que eu fosse olhar. Ele te mostrou essa visão. Né? Mostrou essa visão e tá comigo. A gente é muito parceiro. E eu tenho um perfil que, quando eu vi, eu já fechei uma viagem. Quando eu vi, eu já fechei, vamos jantar, vamos. E ele nunca me fala não. Bora. Poucos os lugares, assim, que ele não curte. Mas eu percebi uma coisa, ele confia em mim. Porque se ele não confiasse, ele contestaria todos os rolês que eu proporciono. Que nós vamos falar disso também, gente. Vocês não têm noção, a Dani, ela tem rodinha no pé. A Dani, meu Deus do céu. Motorizada ainda. Quantos quilômetros já deu? Mas falando ainda da parte empresarial, Dani, dentro da sua equipe, que são, né, pessoas, você se posiciona, você é líder dessa equipe. Quais são as chaves? O que você diria para as pessoas que estão em casa, que estão aí governando, estão administrando, estão nesse processo de pessoas, lidar com pessoas, gerenciar pessoas? Como você lida com essa situação? A questão de trabalhar como um time, né? Em primeiro lugar, você olhar o outro, que o outro não existe, ele é seu reflexo. Eu e o outro somos um. Então, a gente faz parte de um universo grandioso. Então, quando você olha para ele, no coração dele, você vê coisas que a face não mostra. Então, primeira coisa é essa. Depois, olhar com humanidade. Você tratar as pessoas com respeito do mesmo que você gosta de ser tratado. Se posicionar. Porque se você não se posiciona, né, e não tem uma clareza naquilo que você quer, eu acho que é muito difícil. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de equilíbrio nas relações. Todas as minhas relações, todas. Dificilmente eu tenho problemas com elas. Aquela questão de via de mão dupla, né? Isso. Então, quando você olha com respeito, você ganha o respeito. Quando você se posiciona, tudo é intencional. Às vezes você tem que adotar uma postura mais rígida, outras mais flexíveis, mas é pelo bem, tudo pelo bem. Então, quando eu sou um canal para essas pessoas dentro da empresa, que através de mim, não é por mim, através de mim, eu tenho a empresa, o dinheiro entra lícito, é pago lícito, eles constroem os sonhos deles, isso é a chave, sabe? É uma questão de uma empresa humanizada, né, Dani? E assim, você como líder desse time, você tem também preocupação com eles na questão pessoal deles, familiar deles, como que eles estão? Como que concilia isso? No mundo corporativo, nem sempre isso é possível. A gente tem um RH instituído lá. E o que eu penso? A gente não consegue resolver todos os problemas. A gente não consegue fazer com que as pessoas mudem os seus comportamentos. Agora, dentro da empresa, é uma verdadeira escola. Então, a Destra, ela proporciona uma disciplina que, às vezes, você não vê por aí. Então, dentro da empresa, proporcionar um bom ambiente faz diferença. Porque você não vai conseguir consertar muitas coisas que eles trazem, as demandas deles. Só que se ele trabalhar num ambiente
equilibrado, saudável, né? Saudável, ajuda muito. E eu sempre acompanho que você está sempre confraternizando com os seus funcionários. Você comemora datas, você presenteia. E isso, qual a importância disso para você, assim, como líder, para os funcionários? O que você acha deles? O que eles acham sobre isso? Isso. Em primeiro lugar, é a valorização do capital humano. Eles não estão trabalhando para mim ou para a empresa, que a empresa nem é minha, ela é de Deus. Eles não estão trabalhando para isso, eles estão trabalhando por eles, pelos sonhos deles, pelo desenvolvimento deles, né? E comemorar significa assim, eu tenho gratidão por vocês. Bacana. Eu não posso fazer tudo, eu tenho os meus limites financeiros para... Pelo meu coração, faria muito mais. Eu sei disso. Mas a gente tem os nossos limites e as regras, elas estão aí. Só que, assim, tudo é motivo de comemorar. Sim. Hoje, por exemplo, é o último sexta-feira útil do mês, tem comemoração dos aniversariantes. Sabe o que tem lá no refeitório? Pão e frios. Só que é um pão e frios com gratidão. Então, um mês tem carinho, bolo, né? Outro mês tem frios. Só que assim, eu reconheço você. Sim. Ou vocês. Dani, e como você tem essas atitudes na sua vida empresarial, como é na sua vida familiar? Você tem costume de comemorar, de agregar? Como que é? Como que você faz isso? A minha vida é uma festa. A gente sabe. A minha vida é uma festa. Eu gosto muito de proporcionar, de surpreender. Dá um recado para seus amigos aí. Vai ter muitos assistindo. Muitos assistindo. Vocês sabem o quanto que eu gosto de comemorar até a inauguração de lombada. Sempre eu falo isso para todo mundo. E olha que tem bastante lombada nova na cidade. Muita lombada nova. Então, assim, o trazer pessoas perto de você e proporcionar com comida, com bebida, com... Seja o que for, um café. Mas é o fato de querer ter pessoas por perto. Um momento, vivência. Uma frase interessante, você faz uma festa sem dinheiro, mas você não faz uma festa sem amigos. E várias festas que eu fiz no meu limite. Mas eu queria tanto comemorar, seja lá várias situações da nossa vida, que eu fui. Exatamente. Falando nisso, Dani, como que você faz? Você visualiza as coisas que Deus vai te proporcionando? Você visualiza antes? Porque sempre Ele coloca na gente primeiro, né? Como que você lida com essa situação? E você acha que quando visualiza é porque já está para acontecer? A gente tem lá na Seitinoye uma mentalização diária, que chama meditação Shinsokan. Nessa meditação, além das nossas práticas de oração, você contempla e visualiza. Então, eu visualizo muito além da onde eu cheguei. Mas isso não começou agora, começou lá atrás, em 2006. Então, o escritório, lembra que tinha só 6? Mas eu via muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas. E eu via um crescimento da empresa. Então, tudo tem seu ciclo, né? Mas eu sempre visualizei coisas grandes. Para a gente fechar essa parte empreendedorismo e partir mais para a parte pessoal, para a questão da Dani, agente de viagens e tudo mais, a Destra, ela vai mudar. Eu queria pedir para o Yuri pôr a logo da Destra aí na tela, para o pessoal ver. Mas antes de você falar dessa mudança, desse novo projeto da Destra, eu queria que você contasse para a gente se em algum momento você pensou em desistir. E um momento marcante muito bom dentro dessa jornada de 17 anos. Sempre eu quis avançar. Sempre. Por pior que estivesse a situação, porque na vida empresarial ela tem altos e baixos, e eu entendi que isso faz parte, né? Nem sempre tá tudo bom e nem sempre tá tudo ruim, mas faz parte. Então eu sempre avancei. Doesse o que tivesse doendo, né? E um ponto muito importante foi quando eu fui tomando decisões que a empresa precisaria mudar. Ela precisaria inovar. Então, eu fui trazendo, tendo a oportunidade de trazer pessoas chaves para poder me ajudar nesse processo, porque a gente não consegue sozinho. E eu entendi que a gente precisa ter pessoas
sozinho, a gente chega muito devagar. Você acha, e pessoas especialistas, né? Especialistas e que podem agregar. Contratar pessoas por pessoas, não. Mas assim, eu tenho um objetivo claro. Então, se eu tenho um objetivo claro, vai aparecer a pessoa certa para aquele momento, para aquele ciclo, da onde eu preciso aprender e avançar. E nessa jornada de pessoas certas, é óbvio que apareceram pessoas que não deram certo. Como que você percebia isso? Como que era a sua atitude como líder de falar, não vai dar certo, precisamos mudar? Sempre pelo resultado. Eu aprendi a avaliar resultado. Então, resultado, qualquer resultado. Porque não é sobre a pessoa, não, né? É sobre o resultado. Então, por exemplo, todas as vezes que se aproximavam profissionais que fossem fazer, então, tudo é combinado. Você vai me entregar? O que você vai me entregar? Quanto eu vou te pagar? Aí não entrega. Não acontento, te enrola. Isso já é o meu faro, ele já acende e fala, poxa, não vai dar. Então, ali a gente já fazia... É porque é um fato, né? Sim, é um fato. O resultado é um fato. Exato. Não é, e a pessoa não vai poder argumentar, porque ela foi contratada para aquele resultado. Exato. E aí você vai vendo assim, sempre a ação que a pessoa faz em relação ao resultado. Então, se ela está te enrolando, nem deve estar ali mais. Então, eu fui fazendo ao longo do tempo modificações necessárias. E a partir do momento que eu entendi isso, aí começaram a chegar pessoas melhores. Dani, agora para finalizar mesmo sobre empreender, sobre a Dani empresária, conta para gente, para o pessoal que está em casa, o que é a plataforma Destra? Plataforma Destra nós trabalhamos com gestão de terceiros, somos especialistas nisso. E plataforma porque é um software, né, bem personalizado para que a gente possa trabalhar. Então, a nossa empresa, ela protege os nossos clientes sobre riscos trabalhistas. E explica melhor para a gente, Dani, essa questão de gestão de terceiros. O que engloba nisso? Quais são os serviços que a Destra presta? Isso. Gestão de terceiros, a gente vai monitorar toda a cadeia dos trabalhadores que o meu cliente contrata como mão de obra terceirizada. Então, a gente vai analisar todos os documentos para garantir uma obrigação legal que quem contrata esse tipo de mão de obra é corresponsável e tem que fazer o acompanhamento. Então, a gente presta serviços de controle de acesso, monitoramento de obrigações acessórias, qualificação de fornecedores. E dentro dessa ferramenta, a gente tem várias funcionalidades que garante uma segurança para o nosso cliente, flexibilidade, rapidez, né, para que essas pessoas entrem e executem as atividades com segurança. Bacana. E você deu um spoiler aí alguns minutos atrás que as coisas vão mudar. Conta um pouco pra gente. Se você pode contar, conta um pouco pra gente. Quais são os novos no passos? Seu limite. Nós estamos, nesse momento, reestruturando a empresa, né? Para que ela avance ainda mais. A gente tem um objetivo de atender médias empresas agora, que é um público bem carente de gestão de terceiros, personalizado e profissionalizado. E nós estamos, nesse momento, trabalhando o reposicionamento da Destra no mercado. Bacana. Então, vem aí uma marca nova, vem aí um logo novo, um posicionamento mesmo estratégico para que a gente possa avançar no crescimento. Como ela falou, sempre avançando, né? Né? Acessórios Glamour, simplificando para sofisticar, joias de cabelo e peças pensadas para cada mulher de forma única e especial. Peças de luxo com uma linha personalizada em óculos de sol. Atendimento na loja física ou online. Enviamos com muito carinho para todo o Brasil. Bem-vinda a Glamour Acessórios. Vamos mudar, então, de assunto completamente. Como que começou essa questão da Dani como agente de viagens? Eu falo, meu Deus do céu. Agente de viagens. Caramba, ela tem rodinha no pé, uma rodinha gente. no pé e ela engloba e ela leva todo mundo, ela convida o povo. Conta pra gente, Dani. O meu apelido de anos é Tia Dani Turismo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer. Teve fases que eu pude menos, teve fases que eu pude mais, mas sempre procurando conhecer. Isso engloba hotel, restaurante, viagens, inauguração de lombada e tudo aquilo que eu falei.
Só que é muito legal quando você viaja em grupo, né? Sim. Eu tenho momentos que eu e meu marido, a gente desfruta só nós, outros momentos com amigos, com família e tudo mais. Mas eu tenho muita facilidade por ter pesquisado muito, conhecido muito. Não sou de agência, nunca trabalhei em agência, mas gosto muito. E eu fui descobrindo, através de um cursinho e de prática, como você consegue hotéis em preços melhores, passagens, como é que você faz. Aí comecei a fazer fidelidade. Então, eu tenho fidelidade em companhias aéreas. E todos esses sites de pesquisa, hospedagens, né? E tudo mais. E sempre meu rolê é muito legal. É muito legal. Mas por quê? Porque a energia que a gente coloca para organizar alguma coisa, seja o que for, sempre dá certo. Então, desde almoço a festas, dá sempre certo. Os brunch da vida. A gente tá no rolê, né? As viagens, os passeios. Recentemente, a gente foi em família em Águas de São Pedro para comer um pintado na brasa. E aí, eu não me contento só a gente comer. A Águas de São Pedro é legal para dar uma voltinha. Levei toda a galera. Então, tem uma foto lá, batendo foto do pessoal andando na minha frente. Aí eu coloco lá, Tia Dani Turismo em ação. Então, mas é porque é muito legal fazer isso. Ô, Dani, sabe o que... Desculpa, te cortei. Sabe o que isso... uma palavra que traduz experiências. Você vive as experiências. Você busca as experiências. E isso é fantástico, porque a gente, às vezes, coloca problema onde não tem e deixa de viver essas situações que tá aí, né, ao dispor. É legal que os posts da Dani, muitos dele, na minha opinião, 90% no mínimo, nem precisa de legenda, né? Só a foto ou o vídeo que ela posta, você já consegue entender isso, né? Essa questão da experiência, né? Qual o lugar mais bacana que você já foi, Dani? Disparadamente a Disney. Eu sabia que você já foi até de novo, isso, né? Eu já perdi a conta. Por que a Disney, Dani? É um sonho de criança. É uma coisa bem bacana. Meus pais, eles tiveram uma vida muito regrada, sem oportunidades nessa magnitude. E a gente assistia ao Silvio Santos e tinha o Domingo no Parque. E o Domingo no Parque era realmente só para quem tinha dinheiro naquela época, tal. E eu olhava aquilo, meu olho brilhava e meu pai falou assim, uma frase que eu não concordei. Meu pai falou, você tem que entender que você é filha de pobre. E pobre não vai nesses lugares. Ele estava errado? Não, ele só estava querendo me proteger de uma ilusão, né? Da qual eu estava realmente, eu ficava lá vibrando porque eu achava que eu ia. Eu consegui ir com 42 anos de idade. Juntei dinheiro, planejei e cheguei. Então, eu lembro que tinha uma música que tocava no Silvio Santos. Ele colocava o distintivo do clube do Mickey e o chapéuzinho do Mickey, umas crianças que iam no programa dele. E quando eu cheguei no Magic Kingdom, que foi meu primeiro parque, exatamente estava tocando a música do Domingo no Parque. Sério? Tava. Era uma música que era, lógico, da Disney, não era do Silvio Santos e tal. E tava tocando aquela música. E eu comecei a chorar, porque eu fui para me posicionar para tirar uma foto, né? E eu comecei a chorar. E a minha amiga que estava junto comigo, que é a minha casca de bala, Sueli, ela, minha parceira de viagens, e ela estava comigo, ela falou, chora mesmo porque você conseguiu. Conquistou, né? E naquele momento eu olhei, porque meu pai já não está mais aqui, já passou para o mundo espiritual, e eu falei, pai, a filha de pobre conseguiu. Então, mas ele não fez aquilo para me tolher. Era a realidade que ele via. Exatamente. Só que depois daquela, eu prometi que eu iria mais 9 vezes. Uma brincadeira que eu fiz, como eu sempre faço brincadeira, eu vou mais 9. E aí, meu marido nos conforma até hoje, porque eu vou. Eu fui em maio, e em novembro eu tô indo de novo. Mas eu tô indo por outros motivos também, só que eu aproveito essa situação. Lá. E passo lá. Simples assim, assim. Mas eu organizo de uma forma dentro daquilo que eu posso. Sim. E eu aproveito. Ô, Dani, já que a gente tá falando, né? Falou do seu pai, enfim, a gente começou a falar de família. Fala um pouquinho da sua família. Quem são e como que é a Dani dentro da sua família? Mãe, esposa? Eu sou a primeira de 4 filhos. Meus pais, eles tiveram um relacionamento muito sólido, né? Só se desfez por conta do falecimento do meu pai.
E eu aprendi muitas coisas com eles, mas muitos valores de família, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Então, isso foi sempre muito forte dentro de mim, a família, né? E o que eu queria e o que eu não queria dentro do relacionamento dos meus pais para o meu. Então, eu tive um primeiro relacionamento que não deu certo, e fruto desses 2 filhos, do Matheus e do Henrique. E depois de um tempo, aí apareceu o Valmir na minha vida com mais 3. É a grande família mesmo. Eu falei, meu Deus. Então, no começo, a gente já tem 22 anos juntos, né, de relacionamento. E eu tive que aprender a ser madrasta, entender como que eram as diferenças de criações de filhos, lidar com ex-mulher, ele também lidar com ex-marido, e as famílias, porque as famílias, elas vêm junto. E todas as dores, todas as alegrias, ela é o pacote. Você case com o Valmir e ganhe 3 de brinde. Foi mais ou menos isso. Case com a Dani e ganha 2 de brinde. Então, a gente passou por um período inicial bastante conturbado, até a gente entender como que funcionava uma nova família a partir de 2 famílias. E a gente foi construindo esse relacionamento. Então, hoje já tem de 26 até 38 anos. E uma coisa bacana é que a primeira esposa do Valmir, ela se casou novamente e ela teve mais uma filha. E essa filha também é nossa. Então, a gente tem 6. Né? Então, tem as netinhas. Que elas se divertem no seu closet. Muito, elas amam. Eu vejo, elas se divertem. As gavetas de chocolate, de doce. Tudo, elas amam. Então, assim, foi uma construção de uma família nova a partir de 2 famílias. Mas o que eu quero deixar bem, assim, explícito nessa situação. A gente precisa respeitar o princípio da ordem. Quem veio primeiro antes de você? Não fui eu que fui casada a primeira vez com o Valmir, e o Valmir não foi casado a primeira vez. Quando a gente estabelece esse respeito, tudo muda. Então, eu tive momentos difíceis de entendimento, né, de não concordância com a primeira esposa dele. E quando eu entendi isso, tudo ficou bem. Então, eu tenho um bom relacionamento, tanto com a família da primeira esposa dele, quanto da esposa da primeira, e com os filhos. Mas isso por conta do respeito e de entender o princípio da ordem. E o Valmir é a mesma coisa. Né? E o Valmir é a mesma coisa, tanto com a família do primeiro marido, quanto com o primeiro marido. Então, a gente estabeleceu uma harmonia. Então, essa é a nossa maior conquista em 22 anos, bacana. É a harmonia da família. Amém. 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 Que bom. O que é fé para você, Dani? Olha, eu sou parte de Deus. Eu sou uma faceta dele, como todos nós somos. E dentro dele vem um amor, que é o amor de Deus. Isso para mim é a fé. Aquele que você sabe quem você é nele, que você é através dele, você é manifestação dele. Isso para mim é fé. Se eu sou a filha de Deus, a fé me acompanha. E ela é minha força, ela é meu impulso, ela é a amorosidade, ela é o transbordo, ela é tudo que está dentro de mim. Então, eu coloco isso, sabe, como a coisa mais importante da minha vida. Eu já falei isso pro meu marido, para os filhos, para todo mundo. De quem era o meu coração. Se é uma mulher comum, ela vai falar assim, meu coração é do Valmir. Não é. Meu coração é de Deus. Só dele. Depois dele, tem um espação grande para todo mundo. Para a família, para os amigos, para as pessoas, né? Mas meu coração é de Deus. E ele só tem fé. E quando você tá perto de pessoas que não conhecem Jesus, não tem fé, não sabe o que como é o seu comportamento? Você tenta ou você acha que não é sua missão? Primeiro, você entende, se coloca no lugar do outro, vai ter a empatia. Por que as pessoas às vezes têm muitas dificuldades? É porque elas não se conhecem. Simples assim. Se elas soubessem quem elas são, jamais nós teríamos os problemas que a gente está enfrentando hoje. E aí, eu gosto sempre de ouvir.
E eu sempre peço para Deus para que eu seja sempre só instrumento. E aí ele coloca as palavras. Então, muitas vezes, por isso que você falou que eu tenho a palavra certa, mas não sou eu que falo. É ele que fala aquilo que a pessoa precisa escutar. E muitas vezes você não vai falar para ela, ó, você vai na Seitianoye, você vai na igreja evangélica, católica, onde quiser, onde você se sentir bem. Você olha para dentro. Então, as minhas palavras são sempre, olhe para dentro, busque ajuda para que você possa se conhecer e se entender. Então, muitas vezes, como você já tem alguns passos à frente em termos de autoconhecimento, você olha e fala assim, poxa, tá batendo cabeça à toa. Mas não é. Ela não consegue enxergar. Uhum. Então, sempre os meus conselhos ou as minhas palavras que não são de mim, são através de mim, são... Vai se olhar. E você acredita que as pessoas se aproximam muito de você porque você tem essa missão? Acredito que eu tenha uma luz que as pessoas enxergam, né? Em qualquer área da minha vida, uma luz. Mas diz muito sobre o meu coração, né? Como eu digo sim para Deus, em tudo que às vezes eu falo assim, Deus, mas tem certeza, né, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que estar em algum lugar, ou com algumas pessoas, ou à frente de alguns projetos? E ele fala, tenho, vai lá, né? Então, nesse sentido, eu acho que isso chama atenção. E o equilíbrio, a fé, porque quem está perdido, ele vai buscar luz. Sim. Perdido, não estou falando assim que as pessoas que chegam perto de mim estão perdidas, não é. Mas, às vezes, o seu comportamento chama atenção. Então, eu sou uma pessoa persistente na fé. Estou sempre buscando aprimoramento. Ô Dani, como a gente falou de visão naquele momento, eu acho muito bacana em você que tudo que você quer, você vai em busca do padrão, assim. Um exemplo, eu quero aprender a me maquiar. Eu vou fazer um curso de automaquiagem. Inclusive, já fizemos algumas vezes. Eu quero aprender a me vestir. Você contratou uma consultora de estilo e você segue as regras. Ela te orienta e você está ali, como aluna, na sua humildade de estar aprendendo. Mesmo que você é a empresária, mas você está ali. Eu quero aprender sobre vinho. Você é a pessoa que eu conheço que mais está frequentando os eventos de vinho da cidade. Então, fala um pouco para mim sobre a sua atitude. Como que você conduz tudo isso? A gente tem que ter objetivo na vida. Se eu quero aprender sobre vinho, que até é uma coisa nova para mim, e, na verdade, aprender sobre vinho é apreciar vinhos, não usar isso para você se embebedar, mas é apreciar. Você vai buscar aquilo que é importante naquele momento em um especialista, para você ganhar tempo. Você não vai sair comprando qualquer coisa, qualquer evento, qualquer profissional, contratando qualquer profissional. Você vai direto naquele que você olha, tem os propósitos estão alinhados, os valores estão alinhados, e aquilo vai te trazer um resultado de conhecimento. E aí eu ganho tempo. Então, você faz isso na vida e funciona, e é assim que todo mundo deve fazer. Mas quando você olha para os lados, você percebe que as pessoas não fazem isso? Não faz porque não tem objetivo. Exato. Eu acho que tem duas palavras que resumem esse sucesso da Dani. Primeiro, humildade, e depois dedicação. Muito, né? Muito. Porque muitas vezes, isso é frases que hoje em dia é meme no Instagram, que muitas vezes a dedicação, o esforço vence talentos. Eu acho a dedicação extremamente importante em qualquer segmento, em qualquer momento, seja numa fé mesmo, né, ou num simples passeio, né, Dani? Tudo. Não, dedicação, disciplina, mas o principal é ter objetivo. O que eu quero? Porque assim, o que eu não quero eu já sei. Então eu foco naquilo que eu quero. E o que eu quero, eu vou buscar aquilo que vai trazer um retorno mais rápido, para eu ganhar tempo. Então, apreciar vinho, você consegue saber tudo do dia para a noite? Não. Mas eu estou indo numa confraria que é até do Bright, que é assim, muito bacana mesmo, a estrutura que eles têm, desde janeiro. Todo mês eu aprendo algo. E o meu paladar já é outro. Uhum. Né? Tanto de ver e tudo mais. E assim, tudo da vida.
eu jamais vou comprar um produto de maquiagem que seja chinfrim. Por quê? Porque eu já conheço o bom. Eu fui atrás do bom, eu sempre vou atrás do bom, né? Então, a consultoria de imagem também é uma coisa que veio, porque eu olhei um dia para mim e falei assim, poxa, por que não melhorar? Ou melhor, porque sim melhorar. E eu fui atrás de quem podia me dar o conhecimento certo. Mas eu vejo que você tem a visão do que você quer e você vai atrás de pessoas que têm competência, são especialistas e você tem a sabedoria. Essa é a palavra, gente. A sabedoria de esperar o tempo da construção de tudo isso. A Dani, ela reformou recentemente a casa dela. E eu acompanhei todo esse processo, inclusive a design de interiores, a Daiane, nossa queridíssima. E a casa da Dani, eu nunca estive lá presente, mas já vi imagens. É um sonho, assim. E ela, quanto tempo ficou reformando, Dani? 2 anos e meio. Pensa, gente, ela teve paciência, sabedoria para fazer do jeitinho que ela queria e no tempo que ela tinha para disponibilizar todo aquele sonho se realizando, né? Ô, Dani, eu conheço gente que se falasse que ia demorar 2 meses e meio, ficava brava. Não, tudo isso? Conta isso, Dani. Isso é você aceitar o processo. A nossa vida é um processo. Se a gente... que às vezes a gente não foi treinado para pensar tanto. Hoje em dia está mais fácil isso. Sim. Se você for pensar, você é concebido no ventre da sua mãe e leva 9 até chegar aqui. 9 meses. Então, não é nada extraordinário. É que a gente não foi criada para suportar o processo. Sim. Tudo na nossa vida é um processo. Se você faz um cortezinho no seu dedo, ele leva alguns dias e ele vai cicatrizar. Mas ele leva alguns dias. Então, você cortou, você quebrou um pé. Ele leva vários. Então, é assim por diante. Então, eu aprendi a importância do processo, a olhar para o processo. Então, a Destra, ela está sendo reestruturada, né? Que é esse exemplo. A família foi edificada, mas levou um tempo. Sim. Né? E o sonho, a casa era mais um sonho. Eu era jovem, eu via a Casa Cláudia, não tinha nem dinheiro para assinar. Eu via a Casa Cláudia em salões, quando eu ia cortar cabelo, essas coisas, fazer unha. E eu admirava demais aquelas casas. E eu falava naquela época que um dia eu teria uma casa bonita como aquela. E nessa reforma, eu também contei com uma especialista. A Daiane, eu não cheguei e falei para a Daiane assim, Daiane, eu quero assim, essa cor. A Daiane foi me apresentando e foi tudo tão casado, bonito. Orgânico, né? Orgânico, que a casa se transformou. Ela vai fazer um vídeo de como era e como ficou. Então, muita diferença, né, muita Dani? diferença, mas foi também visualização daquela época, então eu era moça. E como que eu consegui reformar essa casa? Depois de muitos anos também. Ô, Dani, falando de visualização, a gente sempre aprendeu nos treinamentos fazer um mural dos sonhos e tudo mais. E eu acredito muito... Eu tenho, né, o meu, enfim. Só que esses tempos eu ouvi uma pessoa falando que não é para se fazer mural dos sonhos. Porque se você realmente tem fé, tudo já está no seu coração e no seu pensamento. Está. Só que se você visualiza, você impulsiona. Eu tenho um caderninho dos sonhos. Um caderninho que tem fotos ilustrativas. E esses dias eu estava olhando o meu caderninho e tem várias coisas que estão lá que já estão concretizadas. Então, eu vou dar um exemplo. Check. Vou dar um exemplo. Há uns 3 anos atrás, eu queria trocar meu carro. E naquela época, estava saindo um Creta. E eu queria o Creta. Aí eu fui, imprimi a foto, colei no meu caderninho e escrevi tudo lá. O modelo, o ano, tal. Olha. Só isso, o carro viria na minha mão? Não, isso é o começo. Então, o que eu fiz? Fiz carta de crédito de consórcio e fui pagando. Não contemplou, mas eu fui pagando. Não contente, eu falei assim, o que mais que eu posso fazer? Falei, vou fazer um test drive. Não paga? Fui lá, o carro do test drive era exatamente o modelo que eu queria comprar. Quando eu saí para dar uma volta, eu tive certeza que era aquele carro. Aí eu falei, beleza, bacana, já tenho tudo isso construído, mas isso não foi de um dia para a noite, foi alguns meses. Falei, bom,
Então, o que eu preciso para comprar esse carro? Dar lance na carta de crédito. Aí eu lembro que eu dei um lance de 7.772, porque eu nasci dia 7/7/72. Saiu. Que bacana. Aí, beleza, bacana, depois tem que pagar. Mas beleza, eu paguei. Com posse disso, voltei lá na concessionária. Ele falou assim, era no mês de outubro. Então, tem todo um trâmite burocrático e tal. Ele falou assim, beleza, bacana, tá tudo certo, tudo aprovado. Ia dar o Fiesta que eu andava para pegar o Creta. E ele falou, só que tem um problema. Não tem esse carro. E nenhuma cegonha. E ele vai levar 60 dias para chegar. Então, eu ia só pegar em janeiro ou fevereiro. Aí, eu falei assim pro gerente, olha... isso por WhatsApp, tem essa mensagem até hoje gravada. Eu falei assim, olha, eu tenho certeza que você vai conseguir esse carro para mim em tempo recorde. Falei isso. Quando foi no mês de novembro, da segunda quinzena, ele ligou e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Não tem esse carro, não tinha, e apareceu um aqui na nossa agência, a cegonha tá trazendo. Eu falei, então, meu carro. Ele falou assim, preciso que você venha aqui eu não te aguento. Começar os trâmites, né? Então, isso é um dos milagres, que o milagre é natural, ele não é milagre, não é extraordinário. Sim. E eu fui. Quando eu cheguei, eu fui para levar meu carro para fazer vistoria, porque ele ia entrar no negócio, junto com as cartas de crédito e tal, e o gerente da loja veio e falou assim, você que é a mulher da fé? Eu falei, sou eu. Ele falou assim, posso passar meu braço em você? Porque isso não acontece. Isso é inédito. Eu não sei explicar para você como esse carro veio Mas é que aqui. você leva a vida tão leve. Gente, ela tem a empresa e a empresa tem um carro. Como chama o carro, Dani? Destra Móvel. Gente, toda hora ela fala do Destra Móvel. Destra Móvel. E aí, o que aconteceu? Eu tinha colocado um prazo até 31/12 daquele ano. Eu peguei o carro no dia 27 de dezembro daquele ano. Então, isso é você acreditar. São respostas também. Então, você visualiza, planeja, porque não cai nada do céu, salvo chuva. Não cai nada do céu. E você realiza. Mas a minha decisão de pensar, a minha decisão de agir e de concretizar. Esse é o segredo. E tudo isso é um processo, né, Dani? Tudo isso é o processo. É bacana porque, assim, a fé que me move hoje faz, assim, eu acreditar nessa questão do processo, né? E uma frase que eu aprendi dentro desse processo. Confio, entrego, aceito e agradeço. Né? Porque, assim, o propósito de Deus para mim, ele já está escrito. Basta eu suportar esse processo, passar por esse processo para que ele um dia aconteça, né? Eu queria, Dani, assim, para a gente finalizar, que você, nesse sentido de fé, que eu acho que é o que mais me completa hoje, é o que eu mais vivo, que você deixasse uma mensagem final para a gente, nesse sentido, para as pessoas de fé, de realização, de sabedoria, o que você quiser, fica à vontade. Primeiro, que todo mundo olhe para o seu próprio coração. É nele que está Deus. Deus está dentro da gente, não fora da gente. Olhar para isso. E Deus, ele dá para todos os filhos missões. Missões. Só que, se eu não paro para ouvir meu coração, que é a voz de Deus que fala através dele, como é que eu vou poder entender qual é a minha missão? Porque muitas pessoas têm dificuldade de saber, não sabem nem o propósito de vida e nem a missão. Então, olhar e escutar o coração. E quando Deus falar para você, diga sim. Diga sim. Às vezes pode parecer esquisito a sua missão. Vou dar um exemplo. Para alguns, o Senhor, ele deu uma missão de falar para multidões. É a missão das pessoas. Para a maioria, não. E tá tudo bem. Só que sabe onde o Senhor quer que você chegue? Lá naquele parente seu, que aquele mentor não vai chegar. Ou pastor, ou padre, que seja. E ele te manda nos lugares que você tem que ir. E você fala não para ele. Sabe por quê? Porque eu queria palco. Mas às vezes o seu lugar não é no palco. Então eu tô dando esse exemplo para você ver. Então, dizer sim para Deus. A gente só tá aqui por ele. E só tá para manifestar ele. Aí eu vou falar não. Sim. Eu não quero essa missão porque eu acho que ela é pequena demais para mim. Mas às vezes eu acordei com Deus que eu viria para executar essa missão. Então, todos nós temos.
Só que a gente só precisa olhar para aquilo que Deus te chamou, não o que você acha que Ele te chamou. Muitas vezes tem pessoas que se frustram muito porque elas querem o glamour, ou elas querem... O ego, né, Dani? o extraordinário. Só que o extraordinário eu posso viver mudando um coração. Se Deus me chamou para mudar um, Ele não chamou só para mudar um, mas se eu mudei um, ou eu transformei o dia de uma pessoa que estava muito para baixo, eu falei Vai transformar algo... com as suas palavras aqui que o pessoal está ouvindo. Exatamente. Não é? Então, se você tocar através do seu transbordo, que é o que Ele te chamou para fazer, é esse o segredo. Ô, Dani, a gente não vai fazer isso, eu acredito, com mais nenhum convidado. Eu tenho 2 perguntas para você, para a gente finalizar. A primeira, que você, Dani, deixasse uma palavra para a gente. E depois, você falasse quem é a Dani. Para vocês dois, que vocês sabem o tamanho do amor que eu tenho, não só por vocês dois, pela família de vocês, que é muito, assim, importante, muito mesmo para mim. Me emociono porque eu amo muito vocês. É que o Senhor chamou vocês dois para passar uma trajetória muito difícil, de altos e baixos, assim, que eu acompanhei vocês dois e eu sei o quanto é difícil. Mas hoje Ele chamou vocês para edificar outros casais que estão na mesma situação, pior ou melhor. Então, vocês dois juntos, eu olhando para vocês agora de frente, eu vejo o trabalhar do Senhor na vida de vocês, de Amém. transformação. E Ele vai usar vocês dois para transformar casais. Eu creio. Para vocês dois, vocês vão percorrer igrejas falando do testemunho de vocês, da sua arrogância, da sua fragilidade, dependência emocional, que vocês conseguiram ao longo do tempo entender o chamado de Deus. Mas vocês precisaram passar por tudo isso. De todas as crises, para olhar para os casais e falar, pegar as 2 mãos, dê as mãos, vocês dois. Com essas mãos, vocês vão falar para as pessoas, suportem o processo. O Senhor tem um chamado na sua família. E vocês vão falar com essas mãos juntas que vocês passaram sim, que não é vergonha nenhuma falar que deu errado, deu ruim, brigou, desconfiou e não quis. Mas hoje vocês disseram sim para Deus pelo propósito. Então, é isso que eu tenho para falar e o meu orgulho de ver toda a trajetória e já eu vejo vocês nos palcos das igrejas, dando testemunho de vida e falando assim, ei, marido, eu fui assim. Ei, esposa, eu também fui assim. Mas a gente só disse sim para Deus e Ele agiu na nossa vida. Amém. Esse foi o DaniCast. Dani, obrigado. Quem é você, Dani? Eu sou... assim, vou deixar uma mensagem especial assim, para todas as pessoas, para que, primeiro, você saiba quem você é e você é unicamente filho de Deus. Segundo, olhe para o seu coração e busque o autoconhecimento. Isso é fundamental. Desfrute no pouco ou no muito. O Senhor honra quando você honra no pouco ou no muito. Mas desfrute. E o desfrute não está relacionado a dinheiro. Às vezes você não tem dinheiro para ir num restaurante. E tá tudo bem. Faça uma comida em casa. Fizemos ontem. Faça o seu alimento Eu sou em casa. Masterchef agora, Dani. Não, é um espetáculo, eu tô falando, é transformação. E desfrute com a sua família. Não dá para você fazer tudo o que você quer na hora que você quer. Mas, às vezes, assim, quem é o mais importante da casa hoje? É o cônjuge. Os filhos, eles vieram depois. É o cônjuge que tem que estar fortalecido. Então, você não tem dinheiro para levar ela para jantar e vice-versa? Faz alguma coisa na sua casa. Às vezes, você pensa que o desfrute é você sair numa balada, você sair para viajar. E, às vezes, o desfrute é você estar deitado numa cama com o pezinho juntinho, ó, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Isso é desfrute. Amém. Então, essa é a minha mensagem. Vocês Tô aqui toda então. borrada. Gente, queria agradecer, Dani, de coração. Que Deus te abençoe muito e sempre. Você realmente é especial na nossa vida.
Para vocês, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso segundo episódio. O Glacercast vai ao ar todas as quartas, às 20 horas, no YouTube e no Spotify. Obrigada, Dani, amamos você. E obrigada por compartilhar um pouquinho de quem é você com todas as pessoas que podem assistir. E eu quero só deixar uma mensagem final aqui para o Valmir, para todos os meus filhos, de sangue e de coração, o quanto vocês também são importantes na minha vida. Vocês são o sentido, a minha força é para vocês que todo dia eu decido ser melhor. Mas principalmente para o Valmir, que trouxe essa escada, essa visão, apoiou, tá junto, somos parceiraços. E para todos os que estão envolvidos comigo, meus amigos, minha família, minha mãe, meu grande exemplo e todos. Então vocês são o impulso e o amor da minha vida. Beijo para vocês. Beijo. Muito Beijo. bom. Obrigado, Dani.